Vocês preferem assim, que eu fique aqui mais embaixo, mais próximo de vocês? Ou preferem que a gente fique lá um pouco lá em cima? Hã? Para gravar não é bom não, né? Tá. Mas é porque aqui eu acho que eu interajo melhor com vocês, eu fico muito distante. Aí aqui eu interajo melhor e eu gosto de falar e ser entendido, sabe? Eu faço questão de falar e ser entendido. Então assim, não apenas preencher o espaço do culto com a palavra, mas eu gosto de falar e eu tenho uma expectativa que vocês entendam o que está sendo dito. Então assim, a gente mais próximos, vocês interagem melhor, às vezes quer fazer uma pergunta, fazer alguma observação e tá tudo bem. A gente, quando as pessoas interagem, perguntam, o aprendizado fica melhor, né? Então é isso aí. Meus irmãos, nós vamos, nessas 3 quartas-feiras, nós vamos falar um pouco a respeito do Apocalipse. O que é o Apocalipse, irmãos? O Apocalipse, ele significa revelação, né? É revelação. Então, o Senhor nos desnudando, né? Nos trazendo a revelação daquilo que há de acontecer brevemente. Então, nós chamamos de estudo escatológico, que é essa palavra feia que vocês estão lendo aí, escatologia. Escatologia é o estudo da teologia, é um dos braços de estudo da teologia, que estuda as últimas coisas, ou seja, né, os desmembramentos do Apocalipse. E é muito importante essa instrução do Apocalipse, irmãos, porque Jesus disse que o dia e a hora da sua vinda ninguém saberá, não é isso? Não há quem saiba esse dia certo em que o Senhor há de vir buscar a sua igreja. Não está escrito em lugar algum em que nós vamos, embora haja algumas pessoas que tenham feito algumas especulações, né? Vai ser dia tal, outro é dia tal, já tivemos pessoas que estabeleceram dias em que algumas pessoas até suicidaram com medo desse momento, né? Iria passar pelo momento e não chegou o momento e suicidou com medo de passar pelo momento que nem aconteceu, né? Então, mas por quê, irmãos? Porque o Apocalipse, ele é um estudo complexo, ele é um estudo aprofundado. Às vezes ele requer um pouco mais de atenção, porque existem muitos sentidos figurados, expressões figuradas, metafóricas no meio do Apocalipse, e que a gente precisa dar um pouco mais de atenção para entender o que está dizendo aqui. Então, irmãos, nós convidamos, né, o presbítero Paulo Gandra para poder, ele é um preletor, né, de renome, um rapaz que já prega aí no Brasil afora, né, tem vasta experiência e conhecimento, né? Infelizmente hoje ele não pôde vir cumprir essa agenda, teve um conflito de agenda com ele. Ele nos pediu muitas desculpas, mas na quarta-feira que vem estará aqui. E hoje então eu vou dar essa introdução, né? Vou começar a falar sobre esse assunto e espero que esse momento seja de esclarecimento para cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aí, logo no texto que nós lemos aí, vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê, que ouve e que guardam as palavras dessas profecias, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo, né? Que tempo é esse que está próximo? Que tempo é esse que está próximo? Que tempo é esse que está próximo? A vinda de Cristo, irmãos. O tempo da vinda de Cristo está próximo, né? E nós vamos entender que não há nem nada aqui, nenhuma data que esteja certa da volta de Jesus. Mas os textos aos quais nós vamos discorrer vai nos apontar, irmãos, situações que nos levam a entender que as coisas estão afunilando, que o tempo está chegando. Porque embora Cristo não tenha deixado o dia certo, mas deixou pelo menos algumas dicas, né? Deixou pelo menos algumas alguma coisa com que nós pudéssemos nos apegar e entender. Peraí, olha,
realmente nós já estamos próximo da profecia, ela está próxima de se cumprir. Então, nós vamos hoje dissertar sobre isso, vamos nos aprofundar um pouquinho, né, sobre esse assunto, sobre essa escatologia, sobre essa proximidade da volta de Jesus Cristo. E o primeiro evento, irmãos, que antecederá a volta de Jesus, e essa volta de Jesus, quando nós falamos esse regresso da volta de Jesus, irmãos, nós entendemos como o arrebatamento da igreja. É o primeiro evento que antecederá toda essa estrutura de estudo da escatologia, é o arrebatamento da igreja, né? Então, Jesus Cristo virá dos altos céus com poder e grande glória e arrebatará os teus santos num ato súbito, né? O arrebatamento, o sinônimo da palavra arrebatar, já é isso, né? É um ato súbito de extrair alguma coisa, né? Quando fala que alguém arrebatou alguma coisa, me roubou, me furtou, arrebatou, puxou alguma coisa com rapidez, né? A palavra é assalto, né? Quando fala assim, eu fui assaltado. O que é assaltado? Um ladrão veio, tomou algo de você, saiu correndo e já era. Não te deu tempo de reação. Não te deu tempo de reação. Então a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, que é o primeiro evento escatológico, esse evento será num abrir e fechar de olhos. Não haverá tempo para que ninguém se prepare. Não haverá um tempo, é hoje. Coloca cada um a sua vida em dia, coloca em dia, conserta quem tem que consertar, pede perdão quem tem que pedir, faça o que tiver que fazer, porque é hoje, daqui a pouco, tal hora, 8h30 da noite vai acontecer, né? Não há. Então é um ato súbito, então nós devemos estar completamente preparados para esse momento. Então, para que nós estejamos prontos, preparados para esse momento, esse versículo que aqui está escrito precisa estar se cumprindo na nossa vida. Bem-aventurado é os que lêem, e os que ouvem, e os que guardam a palavra dessa profecia. São três coisas diferentes, né, gente? Ler, tem muita gente que lê. Tem os que lê, tem os que guardam o que lê. Tem alguém que não lê, mas tem os que ouvem. E que às vezes também tem o mesmo efeito, porque o que lê consegue assimilar, o que ouve também consegue assimilar. Agora, o mais importante do que ler e ouvir é guardar. Que guardar, como nós já entendemos, que guardar é o mesmo que colocar em prática, né? É colocar em prática. Então, bem-aventurado que lê, que ouve e que coloca em prática as palavras da profecia, porque o tempo está próximo, né? Então, quando nós lemos, ouvimos, guardamos a palavra do Senhor, nós vamos entendendo que as coisas elas vão caminhando passo a passo, gradualmente, para cumprir conforme está previsto. Porque a palavra do Senhor nos diz que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Isso é muito importante de nós entendermos. Passarão os céus e a terra. O que quer dizer? Que neste mundo tudo pode acontecer. Tudo pode mudar radicalmente de lugar, mas as palavras do Senhor são estabelecidas. A palavra do Senhor não tem variação, ela cumprirá conforme está determinado ser cumprido, né? Então, aí é importante que as palavras desse Apocalipse, conforme nós lemos aqui no início, diz o primeiro versículo do Apocalipse assim: revelação de Jesus Cristo, a qual ele deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente vão acontecer. Então vai acontecer. E brevemente é porque não demorará a acontecer. E quando a gente olha que não demorará, a gente começa então a fazer um apanhado do que tem acontecido em nossas vidas cotidianamente. E nós não vamos falar de coisas do século I, do século II, 200 anos depois de Cristo, mas nós vamos falar de coisas que têm acontecido nos anos de 2025, 2026, 2024, século, né? Nosso século presente que nós estamos vivendo agora, que é o século 21, né? Nós estamos no século 21 e muita coisa tem acontecido em torno de nós que nos revela que a palavra do Senhor está se cumprindo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2.
capítulo número 2, versículo número 1 em diante. Está aí na tela aí, para quem quiser colar. Vamos ler junto, olha aqui. Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse de a pé. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Veja bem, ele fala que a vinda de Jesus está próxima, está vindo, mas antes da vinda de Jesus acontecer, alguma coisa antes vai acontecer para mostrar que a vinda de Jesus está próxima. E aí ele vai dizer, olha aí o que ele está dizendo aí, olha, não será assim, sem que antes venha o que, irmãos? A apostasia. Aí vocês sabem dizer o que é apostasia? O que é apostasia, meus irmãos? Esfriamento. Hã? Esfriamento. O Arlen diz que é esfriamento. Quem dá mais? Hã? Afastamento da fé. Quem dá mais? Ninguém falou o que eu quero ainda.